Bom drama, história ruim. 11 filmes historicamente imprecisos que são muito legais de assistir. De faroestes a épicos de guerra, inúmeros produtores de cinema levaram a história para as telonas, alguns com mais precisão do que outros. Neste vídeo vamos listar 11 dos filmes mais historicamente imprecisos, mas que são absolutamente brilhantes e que você precisa assistir. De Fugindo do Inferno a Dunkirk, esses filmes são excelentes dramas, mas não se pode falar o mesmo sobre sua precisão histórica. Existe um tipo específico de pessoa que vai reclamar de certos filmes de guerra, porque eles usam o tipo errado de tanque. Há também os entusiastas da civilização clássica que torcem o nariz para filmes ambientados no período imperial romano. O herói se chama Maximus por causa de sua máxima grandiosidade como herói. E se você não parar de rir, o gerente vai pedir para você se retirar do cinema. Produtores de cinema e qualquer um que queira continuar trabalhando na indústria cinematográfica querem entreter o público e provavelmente não se importam que Robin de Locksley, veterano das cruzadas, seja melhor amigo de um guerreiro sarraceno ou que Nottingham não fique exatamente a 3 minutos de caminhada da muralha de Adriano. Além disso, filmes sobre Robin Hood tratam de uma lenda. Se você vai ficar apontando erros nos cenários e nas roupas de época, está perdendo o foco. Porque o foco é, no fim das contas, vender ingressos. E muito antes de os filmes sequer existirem, os dramaturgos já entendiam as exigências da bilheteria. Ninguém, provavelmente, saiu do Globe Theatre em 1599, reclamando das imprecisões de Shakespeare sobre as Guerras das Rosas. Fazer uma lista dos filmes historicamente mais imprecisos é uma tarefa árdua. Seria muito mais rápido fazer uma lista de filmes historicamente precisos, mas falaremos mais sobre isso depois. Mas aqui, e só por diversão, está a escolha do canal de alguns filmes que são bons dramas, mas têm uma precisão histórica muito ruim. Claro, não é definitivo. Você provavelmente consegue pensar em muitos outros. A Vida Privada, de Henrique VIII, de 1933. Este encantador filme antigo britânico é considerado importante porque a interpretação de Henrique VIII por Charles Laughton, como um glutão bêbado e desbocado, com um olhar aguçado para as mulheres, fixou para sempre a imagem popular deste polêmico soberano. O verdadeiro Henrique não era nada assim. Sua Majestade jamais teria devorado uma galinha com as próprias mãos, e pessoalmente ele era um puritano de cujos discretos amores extraconjugais pouco sabemos. A parte mais estranha do filme certamente diz respeito ao seu casamento com Ana de Cleves, que no filme é uma gatinha glamorosa que quer o divórcio para se casar com o amante. Então ela e Henrique resolvem a questão em um jogo de cartas. Isso nunca aconteceu. Além disso, Ana nunca se casou novamente e viveu o resto da vida em uma aposentadoria confortável e honrada. Ben-Hur, do ano de 1959. Charlton Heston interpreta um príncipe judeu que atravessa o Império Romano e acaba como escravo de Galé antes de alcançar feitos maiores. Como outros grandes épicos de Hollywood com espadas e sandálias da época, como Quo Vadis, de 1951, Cleópatra, de 1963 e Spartacus, de 1960, só para citar alguns, Ben-Hur é um filme cheio de espetáculo, mas não é nada escrupuloso quanto aos detalhes da época. Baseado no romance de grande sucesso de Lew Wallace, de 1880, Ben-Hur erra enormemente em um ponto. Os romanos quase nunca usavam escravos como remadores de galé, pois era um trabalho que exigia habilidade e experiência. Mas por isso temos que culpar o próprio autor, o Sr. Wallace. Além disso, quem precisa de verdade histórica quando se tem aquela fabulosa corrida de bigas? Sem Lei e Sem Alma, do ano de 1957. Burt Lancaster e Kirk Douglas estrelam como Wyatt Earp e Doc Holliday neste relato do tiroteio real entre policiais e um grupo de cowboys, às vezes chamados de a Gangue Clanton, em Tombstone, no Arizona, em 1881. Os verdadeiros Earp e Holliday eram personagens mais coloridos e moralmente ambíguos do que os heróis deste filme. Mas os faroestes sempre ficcionalizaram o Velho Oeste.
principalmente porque romances populares e artigos da imprensa faziam o mesmo para atrair leitores ávidos no leste, antes mesmo da invenção do cinema. Diversos outros filmes foram produzidos nas últimas décadas que, embora geralmente sejam obras de ficção, muitas vezes tentam retratar o Oeste de forma mais convincente, com atenção especial aos trajes e armas, e adicionando muitos dentes podres, sujeira e moscas. A Grande Fuga, do ano de 1963. Antes um item básico nas programações de TV de Natal, agora substituído pelo macabro e imperdível Duro de Matar, este filme foi baseado no relato em primeira mão do piloto australiano Paul Brickhill, sobre uma fuga em massa de um campo de prisioneiros de guerra alemão em 1944. Sendo uma produção americana que visava recuperar grande parte de seu investimento do público americano, tomou enormes liberdades com fatos históricos ao incluir vários personagens americanos, sendo a maioria dos fugitivos britânicos da Commonwealth ou de vários países europeus. Embora seja um retrato amplamente fiel das minúcias da construção de túneis e dos preparativos para a fuga, bem como da captura e execução dos fugitivos, dificilmente se trata de história propriamente dita. Na realidade, os 3 fugitivos bem-sucedidos não eram britânicos nem americanos, mas sim 2 noruegueses e um holandês. 1000 séculos antes de Cristo, do ano de 1966. Em todos os anais da inexatidão cronológica do cinema, este é um dos filmes campeões, sem sombra de dúvidas. Aqui, temos humanos lutando contra dinossauros criados pelo gênio da animação em stop motion Ray Harryhausen. Embora os dinossauros tenham sido extintos cerca de 65 milhões de anos antes. Outro problema é que o filme é estrelado por Raquel Welch, usando um biquíni na Idade da Pedra, embora para muitos espectadores da época isso fosse um grande atrativo. O sucesso do filme foi tamanho que a Hammer Films o seguiu com Quando os Dinossauros Dominaram a Terra, de 1970, que também colocou humanos pré-históricos, incluindo mais mulheres de biquíni, contra répteis há muito extintos, além de caranguejos gigantes. Coração Valente, do ano de 1995. Historiadores de verdade podem dizer que o verdadeiro William Wallace foi apenas mais um aproveitador violento, embora algumas pessoas prefiram vê-lo como Mel Gibson, um nacionalista sensível, vestido de xadrez, lutando pela libertação da Escócia dos ingleses imundos e, sem dúvida, pela democracia liberal e pelo leite escolar gratuito também. O catálogo de liberdades históricas tomadas pelo roteiro é longo demais para sequer começar, pergunte à internet, mas não se pode contestar seu senso épico de drama e suas bilheterias igualmente épicas. Além disso, foi extremamente bom para a indústria turística escocesa. Pocahontas, do ano de 1995. Algumas pessoas criticam a aventura animada da Disney, que retrata um romance entre o aventureiro e explorador inglês John Smith e a filha do chefe indígena americano, que na verdade teria cerca de 10 ou 11 anos quando se conheceram. Não há evidências de qualquer romance entre eles e ela posteriormente se converteu ao cristianismo e se casou com um colono inglês chamado John Rolfe. Mas retratar uma princesa da Disney casada com o homem que provavelmente fundou a indústria do tabaco na Virgínia era presumivelmente inaceitável. O 571, do ano de 2000. A tripulação de um submarino americano captura uma máquina enigma de um submarino alemão, enfrentando todo tipo de sofrimento no processo. É uma ótima peça dramática, mas nada disso aconteceu. E o filme causou revolta na Grã-Bretanha, porque tripulantes do HMS Bulldog da Marinha Real Britânica roubaram uma máquina enigma de um U-Boat em 1941, antes mesmo que os Estados Unidos se dessem ao trabalho de entrar em ação. Historiadores de cinema na época chamaram a atenção para paralelos com o filme Objective Burma, do ano de 1945, estrelado por Errol Flynn, em um drama vagamente baseado em um ataque de operações especiais americanas na Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. A insinuação de que os americanos, que desempenharam um papel muito pequeno no teatro de operações da Birmânia em comparação com o grande número de tropas indianas, britânicas e do Império Commonwealth, de alguma forma venceram a campanha, irritou Winston Churchill.
O filme só estreou nos cinemas do Reino Unido na década de 1950. O Jogo da Imitação, do ano de 2014. Aquele filme em que o gênio solitário Alan Turing, interpretado por Benedict Cumberbatch, decifra os códigos alemães da Enigma e, assim, ajuda a vencer a guerra. Elogiado por seu retrato positivo de um homem que, na vida real, sofreu uma perseguição horrível por ser homossexual e por chamar a atenção do público mundial para suas conquistas, é uma história muito fraca. A decifração dos códigos alemães foi um esforço de equipe que reuniu uma gama impressionante de outros talentos. O filme sequer menciona a cifra de Lorenz, por exemplo. A cena em que uma decifração revela planos alemães para atacar um comboio, levando Turing a se recusar a intervir, pois isso alertaria os alemães para o fato de que seu código havia sido quebrado, é completamente ridícula. Tais decisões foram tomadas em um nível muito mais alto. A Hora Mais Escura, do ano de 2017. A ideia de que Winston Churchill, interpretado por Gary Oldman, um homem cujas ideias sobre raça e classe foram moldadas na era vitoriana, conduziria espontaneamente um grupo de discussão dentro de um vagão do metrô é altamente problemática. Por outro lado, a premissa geral do filme, de que a decisão sobre se o Reino Unido deveria ou não resistir a Adolf Hitler após a queda da França foi tema de intenso debate, longe de estar resolvida, está absolutamente correta. Mas você não teria ouvido seu discurso sendo transmitido ao vivo da Câmara dos Comuns pelo rádio. Dunkirk, do ano de 2017. Então Ken Branagh comanda sozinho a evacuação dos soldados aliados das praias de Dunkerque em 1940, parado na ponta de um pier de madeira? E devemos pensar que aqueles navios de guerra holandeses aposentados se parecem mesmo que remotamente com os navios da Marinha Real da época? Este filme deixou alguns especialistas em história militar e naval bastante irritados, mas encantou os críticos e o público com sua tensão e toque realista. Se você quer um grande e extenso épico que dê uma ideia melhor da realidade, Dunkerque, do ano de 1958, estrelado por John Mills e Richard Attenborough e dirigido por Leslie Norman, pai do crítico de cinema Barry Norman, é o ideal. Agora vamos destacar alguns filmes que acertaram, na maior parte. A Tomada do Poder de Luís XIV, do ano de 1966. O telefilme francês de Roberto Rossellini é rico em detalhes incidentais e uma tentativa séria de retratar a corte de Luís e sua tomada de poder de sua mãe após a morte do cardeal Mazarin. Vai e Veja, do ano de 1985. Um drama da era soviética dirigido e coescrito por Elem Klimov. Embora fictício, seu retrato implacável do horror e da insanidade surreal da Segunda Guerra Mundial na Bielorrússia levou muitos a considerá-lo um dos maiores filmes de guerra já feitos. Apollo 13, do ano de 1995. O filme do diretor Ron Howard sobre a missão lunar que deu errado é uma obra de detalhes técnicos fiéis, embora alguns aspectos dos lados humanos da história sejam ficcionalizados. Mestre dos Mares, o lado mais distante do mundo, do ano de 2003. Inspirado nos romances meticulosamente pesquisados de Patrick O'Brian, este filme oferece um panorama totalmente crível, tanto da era napoleônica, da Marinha Real, quanto das maravilhas de terras desconhecidas. Selma, do ano de 2014. O relato dramatizado das marchas pelo direito ao voto em Selma, Montgomery, foi amplamente elogiado por sua precisão, embora alguns participantes sobreviventes tenham levantado pequenas objeções. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.